Faremos a leitura em Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 13. Efésios 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, está se referindo a eles enquanto gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual, de ambos, e aí tem uma explicação, esses ambos são judeus e gentios, fez um. Poucas coisas eram tão antagônicas quanto judeus e gentios. E o Senhor dos dois fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Até aqui. Pai, nós damos graças ao teu nome, te bendizemos por esse tempo que tivemos juntos. Senhor, como é bom lembrar de que os nossos pecados estão completamente apagados, esquecidos, porque o teu Cordeiro os levou sobre si. Obrigado também, Senhor, por esse texto, pelo tempo que podemos debruçar sobre a tua palavra, mas fazemos reconhecidos de que só tu tens autoridade para falar. Só pelo teu Espírito o Senhor pode abrir os nossos olhos, abrir o coração, nos fazer entender, apreender questões espirituais. Senhor, ganha algo para ti mesmo nessa manhã e abençoa-nos, Senhor, que a tua palavra prospere entre nós e em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele descreve um momento na história único em que o Senhor aboliu na sua carne essa inimizade, essa parede de separação entre judeus e gentios. Essa parede aqui é a inimizade, mas ao que tudo indica, eu recomendo que os irmãos ouçam a palavra do Kalov, quando ele falou na conferência de julho, não é essa, mas quando falamos do livro de Efésios, ele descreveu, havia mesmo uma parede lá circundando a região do templo. O gentio podia chegar até ali, mas dali passar nunca, jamais. Né? E o Senhor aboliu essas coisas todas. Né? E em si mesmo, ele dos dois fez um. Né? E dali em diante, o que lemos na palavra de Deus é que em Cristo não há judeu, também não há grego. Não há escravo, não há livre, não há macho, não há filho. Essa é a obra que o Senhor fez ao longo da história. Em determinado momento, ele falou assim, agora são todos um. Agora está todo mundo junto, formando esse um novo homem. E a nossa história de hoje descreve exatamente esse momento e as pessoas que estavam envolvidas naquele momento. Né? Basicamente, dois homens. Um que nós conhecemos razoavelmente bem, que é o apóstolo Pedro. E outro que talvez não conheçamos tanto, que é Cornélio. Então, esse é o nosso personagem de hoje. E iremos ao livro de Atos para ver essa história, uma história muito bonita. Ocupa todo o capítulo 10, o comecinho do capítulo 11. Se o senhor permitir, leremos o texto todo. E porque é um texto mais longo, eu fiquei pensando em como trazer isso para os irmãos, então pensei em fazer assim, eu vou primeiro chamar atenção para alguns aspectos, e quando fizermos a leitura, eu quero que já os irmãos estejam atentos para eles, né? E depois faremos a leitura, né? Gradativamente. A primeira questão que eu quero encorajar os irmãos para observarem
é a respeito da pessoa de Cornélio. Vamos ver o que o texto diz a respeito dele. É uma pessoa muito impressionante, né? E aqui nós vamos ler alguns versículos que voltaremos a ler quando cobrirmos o capítulo inteiro. Capítulo 10 começa dizendo assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião era aquele que ficava responsável por 100 homens. E aqui essa corte, chamada italiana, os entendidos dizem que o italiano, aqui o adjetivo significa que os 100 homens eram romanos. Porque não era necessário que os 100 soldados fossem romanos, poderia ser uma mistura. Mas quando era 100% romano, então a corte era italiana. E ele devia ser, digamos, aquele pelotão que cuidava das questões do rei. Cesareia, os irmãos lembram, que era onde ficava a casa de governo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a casa de Pilatos era lá em Cesareia. Ele ficava em Cesareia. E esse governador ia até Jerusalém durante as festas do povo judeu. Por isso encontramos Pilatos, por exemplo, na Páscoa, na Paixão do Senhor, ele estava em Jerusalém por causa disso. Mas a casa de governo ficava, o centro ficava lá em Cesareia. E aqui nessa época era Agripa, o rei Agripa, Herodes Agripa I, aquele que morre lá no capítulo 12. E esse é o pelotão dele, né? E sob esse pelotão tem um homem chamado Cornélio, né? Alguém observou o seguinte, que parece que há 7 menções a centuriões ao longo do Novo Testamento. E sempre são pessoas que têm uma palavra boa a respeito disso. Todo centurião que aparece aqui tem algo positivo. Então, assim, o caráter do centurião precisava ser um caráter provado, um bom caráter, uma pessoa boa, de índole boa. O que mais diz o texto? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha aqui, ele e a sua casa. Piedoso e temente a Deus. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, eu não me surpreenderia se esse homem orasse mais do que eu. Ele diz que de contínuo orava a Deus, né? Muito impressionante isso. Antes de prosseguirmos falando a respeito de Cornélio, quando falamos sobre Filipe, ao final daquela mensagem, Mário me fez uma pergunta. Ele falou assim, que evidências a gente tem que Filipe, o eunuco, né, na história de Filipe, o eunuco, que o eunuco era um prosélito? Assim, boa pergunta. Não temos nenhuma evidência. O texto em nenhum momento diz que ele era um prosélito. Pessoalmente, eu entendo assim, pelo contexto, pela maneira com que ele é descrito. Mas não temos que deixar aberta a porta de que talvez ele não fosse um prosélito, fosse um judeu, né? Mesmo daquelas 10 tribos que se perderam e foram parar, né, nessa região do mundo. Então, quando começou aqui de Cornélio, eu falei assim, olha, E Cornélio, como veremos, ele tinha costumes judaicos, né? Então, pensei, será? De repente... E tem gente que fala assim, talvez fosse, mas dizem que existem 2 classes de prosélitos. O prosélito mesmo, né? Esse desfrutava de todas as regalias, vamos dizer assim, os direitos dos judeus. Mas essas pessoas, inclusive, tinham que se submeter à circuncisão. E tinham os prosélitos da porta, que podiam chegar até uma porta e dali não passava, né? Provavelmente, se fosse o caso do eunuco, seria isso, porque ele, como eunuco, não seria aceito, né? E dizem que se Cornélio fosse um prosélito, também seria dessa classe. Daqui a pouco nós vamos ver que ele era incircunciso. E os judeus, a bem da verdade, não consideravam os prosélitos da porta sequer como prosélito. Então, só mesmo era quem, né, se circuncidava que eles consideravam como parte, né, da nação, né? Então, esse é o cenário aqui de Cornélio. Observe que essa é a descrição que Lucas faz dele. Depois veremos como que o anjo se refere a ele.
também se refere às orações, também se refere às esmolas, com uma ordem trocada. Lucas diz que ele dava muitas esmolas e contínuo orava a Deus. Mas o anjo diz a ele, olha, as tuas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Como dizendo, olha, para Deus é o importante você estar orando, e o resto é consequência, né, do seu temor a Deus, etc. Versículo 22 é a descrição que seus servos fazem dele, né, seus empregados. Veja o que diz. Agora, empregado, para falar de patrão, a tendência é falar mal. Para o empregado falar bem do patrão, esse patrão é especial. Veja o que ele diz. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, etc, etc. Então, esse foi, os seus próprios servos disseram assim, né? E o que mais chamou a atenção, isso eu observei hoje mais cedo, quando o Mário nos levou ao capítulo 6 de Mateus, é que lá diz o seguinte, quando deres esmola, dá em secreto. Não toques trombeta. E quando orares, ore em secreto. E aqui não há menção da parte dos empregados. Só diz que ela era um homem reto e temente a Deus. Não fala de oração, não fala de esmola, porque provavelmente eles não soubessem. Possivelmente Cornélio orava em secreto e dava as esmolas sem tocar trombeta, né? Esse é o homem Cornélio, né? Mas capítulo 11, vamos à contraparte. A partir do versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, referindo-se ao que aconteceu na casa de Cornélio, que leremos daqui a pouco. E quando eles questionaram Pedro, versículo 3 diz, entrastes em casa de homens incircuncisos. Irmãos, essa casa é a casa de Cornélio. Então sabemos que ele era incircunciso. Então imagina, um homem temente a Deus, que orava de contínuo. Irmãos, e o anjo diz uma coisa impressionante para ele. Falou, olha, as tuas orações foram ouvidas. E as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então esse homem era convertido. Não era, não. Veja o versículo 13. Então, Pedro relatando para os irmãos em Jerusalém. E ele, referindo-se a Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe disseram, palavras do anjo a Cornélio agora, envia a Jope e manda chamar Simão, o sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e tua casa. Ele não era salvo. E contudo ele orava a Deus e Deus ouviu a oração dele. Contudo ele dava esmolas e as esmolas subiram para a memória de Deus. Irmãos, Deus é justo, Deus é bom. É claro, ele não diz que ele era salvo, porque salvação, irmãos, só e unicamente mediante crermos no Senhor Jesus Cristo. Esse é Cornélio. Então agora nós precisamos olhar para o texto, então observando Cornélio, conhecemos as características de Pedro. E aqui eu quero, antes de entrarmos, que os irmãos observem o seguinte, mais uma vez, temos um exemplo em que o Espírito de Deus opera nas duas pontas. Ele vai organizando tudo de forma tão perfeita, coordenada, para levar a cabo o propósito de Deus. Okay? Então vamos nos lançar ao texto e vamos começar com 2 versículos antes do capítulo 10. O primeiro deles está ao final do capítulo 8. É o último versículo do capítulo 8. Então, acabando de falar de Filipe, que mencionamos há pouco. Então, depois de todo aquele evento com Eunuco, o capítulo 8 termina assim, mas Filipe veio achar-se em Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Cesareia é onde ficava a casa de Cornélio.
Então, aqui temos uma menção a essa cidade, é importante, é uma das cidades importantes da história, né? E o outro versículo é o final do capítulo 9, o último versículo do capítulo 9. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, Pedro estava em Jope. São duas cidades, Cesareia e Jope, a distância em aproximadamente 50 quilômetros, as duas sobre a costa. Ok? Então, Jope mais ao sul, Cesareia mais ao norte. Um homem em Jope, outro homem em Cesareia, e Deus agindo em ambos. O texto não diz que Filipe tivesse pregado para Cornélio, ou que Cornélio tivesse ouvido Filipe. Mas não é impossível imaginar que isso tenha acontecido. Ou de forma direta, ou de maneira indireta, quem ouviu a Filipe pregar o evangelho talvez tenha mencionado alguma coisa. Ele estava comandando 100 homens. Não era absurdo imaginar que algum deles tenha ouvido alguma coisa de Filipe, eles foram lá e falaram assim, olha, tem um cara que está dizendo isso. E ele já todo atento às coisas de Deus, temente a Deus, aquilo deve ter mexido. Né? Possivelmente sim. Por outro lado, Pedro, lá em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão. E aqui eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Né? Eu vi isso primeiro do Joseph Parker, depois o Campo Morgan confirmou isso, não nesse livro dele, mas quando ele escreve um comentário do livro de Atos. Diz o seguinte, poucas profissões eram tão mal vistas pelos judeus como curtidor. Não explicam por quê. Mas diz o seguinte, que o curtidor não poderia ter uma casa dentro da cidade, tinha que ser do lado de fora. E aqui está escrito que estava à beira-mar, então possivelmente assim, joga lá para o canto. Né? Eram judeus, mas dizem que, por exemplo, se uma moça estivesse prometida para se casar, né, com um homem, e que se ela descobrisse que ela era curtidor, ela podia romper o pacto, estava tudo bem. Se um irmão morresse sem deixar descendência, o outro irmão tinha que prover descendência. Mas que se esse outro irmão fosse curtidor, não precisava seguir a regra. São regras dos homens, irmãos. Tá? Isso aqui foi o que foi desenvolvido aí ao longo do tempo. Ou seja, eles eram muito mal vistos e a tendência era evitá-los ao máximo. Mas, curiosamente, encontramos a Pedro hospedado com esse homem há muitos dias. Deus já estava mexendo com Pedro. Né? O que será que Deus ia fazer com Pedro? Primeiro leva ele para se hospedar na casa de um curtidor. Alguém poderia pensar assim, o que mais pode acontecer? E o mais que aconteceu está relatado aqui no capítulo 10. Então vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Irmãos, isso aqui precisa quebrar alguns dos nossos preconceitos, né? É um homem que não foi salvo ainda, mas ele temia Deus. Ele orava a Deus e Deus ouviu as orações. Eu creio que o mover de Deus em função disso, possivelmente em consequência das orações. Não sabemos a que ele orava, ou sobre o que ele orava, mas o fato é que ele orava. Essa expressão, hora nona, aparece no Novo Testamento 8 vezes, mas relacionado apenas a 3 eventos. Um outro evento no capítulo 3 de Atos, quando diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, era um hábito dos judeus orarem às 3 da tarde
E é um hábito que aqueles judeus que haviam se convertido, vide João, né, e Pedro e tantos outros, mantinham esse hábito. Ele tinha esse hábito, né? Então vemos que ele tinha hábitos que eram pertinentes ao povo de Deus. Ele era romano, havia sido criado num contexto politeísta e etc., idólatra, mas ele havia entendido que só havia um Deus. E ele havia entendido que esse Deus era o Deus de Deus. E na luz, na pouca luz que ele tinha, ele foi fiel. E ele orava. E Deus ouviu. E ele dava esmolas. E Deus recebeu aquilo como memória para ele. Em memória dele. Mas o terceiro evento da hora nona diz respeito à crucificação do Senhor. Ele foi crucificado na terceira hora, 9 da manhã. Depois Marcos disse que ao meio-dia, hora sexta, escureceu. E depois de 3 horas de escuridão, na hora nona, o Senhor disse, está consumado. Ele havia consumado a obra da redenção, pela qual você, eu, Cornélio, e todos os que vieram a crer nele, são um em Cristo. E esse hora nona é quase que o Espírito Santo nos lembrando de que essas coisas todas têm como base o sacrifício perfeito consumado do Senhor. Prosseguindo. Então o anjo ainda conversando com Cornélio. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aquele que estava acostumado a dar ordens, Cornélio, tendo ouvido a palavra do anjo, imediatamente obedeceu. Então, além de tudo o que é dito dele, você pode acrescentar a obediência. Era um homem obediente. Então, ele pegou esses 2 domésticos, um soldado piedoso, romano também. Ele lhes contou o que aconteceu. Falou, ó, vai para Jope. Irmãos, 50 quilômetros. Vamos fazer uma conta fácil aqui, tá? Quem já fez esteira e pôs a velocidade 5 quilômetros por hora, sabe que é uma marcha. Não é aquela sua marcha de shopping, né? Que você para, olha, vira. Não. É apertado. Bom, se for assim, são no mínimo 10 horas nessa marcha. Então, assim, era uma viagem de muitas horas, né? Não é de admirar que eles chegaram lá no dia seguinte, né? Muito bem. Então, mas lembre o seguinte, Cornélio enviou esses 3 homens, né? Vamos mudar, deixar Cornélio de lado? Vamos, não. O Senhor fez assim na sua palavra e ele agora foca os holofotes em Pedro. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando perto da cidade, é como se eu dissesse, agora. Porque o timing, né, ou seja, a sequência, o sincronismo no Senhor é perfeito. Então, ele, pessoal, começou a se aproximar, ele falou, opa, começou a mexer, bateu uma fome em Pedro, talvez aquelas inexplicáveis, né? Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Esse era outro horário padronizado entre os judeus, em que eles oravam na hora sexta, oravam na hora nona. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto. Essa é a quarta da quinta expressão do céu aberto no Novo Testamento, os irmãos lembram. E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que lhe dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou de modo nenhum, Senhor, porque jamais
come coisa alguma comum é imunda. Segunda vez a voz falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Irmãos, então aqui conhecemos esse texto e conhecemos a interpretação disso, mas Pedro não entendeu isso logo de cara. Ele ficou olhando ali o que é, e Pedro era um bom judeu, né? Talvez, como Paulo, ele pudesse dizer quanto à lei, irrepreensível. E a lei dizia, meu amigo, isso aqui que é imundo, você não come não. E de repente desce ali um monte de coisa imunda, né? E a voz diz, Pedro, levanta, mata e come. Não, como pode? Isso aqui não é rebeldia de Pedro. Isso aqui é uma reação quase que instintiva de fazer. Nunca pus a mão nisso daí, vou comer agora. De modo nenhum. Mas aí a voz lhe disse alguma coisa importantíssima. Nós precisamos entender essa frase. Assim, ao que Deus purificou. Veja, não diz o que é puro. Ao que Deus purificou significa o quê? Algo que era impuro. Ninguém questiona isso. Mas Deus purificou. Deus purificou. Como é que Deus purificou? Na hora nona. Vendo que tudo estava consumado, o Senhor disse, tenho sede. E quando lhe deram vinagre no caniço, tomando-o, disse, está consumado. E clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E reclinando a cabeça, você por mim. Assim Deus purificou. Irmãos, e não devemos nos surpreender se essa purificação foi geral, completa. Colossenses nos diz que, por meio dele, né, reconciliou consigo todas as coisas. Existe um aspecto muito amplo da obra do Senhor. Né? Curiosamente, quando Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele foi interpretar o que estava acontecendo, ele citou a profecia em Joel. E ele utilizou termos de lá muito abrangentes. E no fim dos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E depois termina dizendo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acho que nem Pedro sabia o que ele estava dizendo. Ele não tinha percepção da amplidão dessas coisas. Mas é fato, o texto, né, é cuidadoso para mostrar em que contexto aquilo se aplicava. Mas Pedro certamente não estava pronto, né, para essa abertura tão imediata. Mas o fato é que era uma obra de Deus. E Deus começou a falar com Pedro. Talvez na casa do curtidor Simão, alguma coisa muito incomum. Talvez Pedro já estivesse se sentindo assim super, né, inclusivo, né, só de estar na casa de Simão. Né? Mas outras coisas ainda estavam para acontecer. E essa visão foi uma chave importante na vida de Pedro. Só que, quando aconteceu, Pedro não entendeu imediatamente. Isso é importante para nós. Porque quantas e quantas e quantas vezes nos acontecem coisas que Deus está por detrás delas, mas a gente não entende de pronto. Esse é o caminho do Senhor. Nós só não podemos desistir. Né? Então veja como é que o texto prossegue. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha o sincronismo perfeito. A visão tinha passado e Pedro estava assim, e agora? O que é? Com certeza ele sabia que era alguma coisa de Deus, só não entendia o que era. Então ele estava perplexo.
O que nós fazemos quando ficamos perplexos? Se é que ficamos perplexos, ou a gente simplesmente, não entendi, vou para frente, né? Ele estava perplexo e considerando. E nesse meio de tempo, aqueles homens param junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, sobrenome Pedro. Eles devem ter chegado ali, sabe como? Eles fizeram a única coisa que eles fizeram. Onde é que fica a casa do curtidor? Todo mundo está lá, né? Se você for, isso não volta não, tá? Mas tudo bem. Então eles foram lá, né? Então eles perguntaram para Pedro. Versículo 19. Outra frase fundamental. Então, 17 começa, enquanto Pedro estava perplexo. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão. Irmãos, precisamos aprender a meditar sobre o que não compreendemos ainda. Gasta tempo diante do Senhor. Considera aquilo, né? Leve ao Senhor a sua perplexidade, né? Leve ao Senhor a sua meditação. Senhor, eu preciso entender isso aqui. Eu não estou juntando as pontas, né? Enquanto ele estava nesse exercício, disse-lhe o Espírito. Ele estava pronto para ouvir o Espírito, porque ele estava, por um lado, perplexo, por outro lado, meditando, né? Eis aí, ou estão aí, dois homens que te procuram. Quantos irmãos tem três homens nesse texto? Na tradução dos irmãos tem três? Deve ter. Oi? Essa tradução é a revista e atualizada. É a única em que eu encontrei dois. Todas as demais que eu consultei, inglês, espanhol, francês, King James, não sei o quê, a revista corrigida fiel, são três. Ok? Eram três homens, ou seja, um soldado e dois domésticos. Alguns poucos manuscritos têm dois, né? E quem diz, né, quem imagina que talvez essa seja a leitura correta, diz que não diz que eram dois homens, diz que dois homens te procuram. Então a interpretação é que os dois homens eram os domésticos, é eles que procuravam, o soldado era escolta. Ficou, né? Então possivelmente isso. Mas sabemos que os três estavam lá, inclusive pelo relato que vem depois. Né? Mas dois estavam procurando, digamos, foram os porta-vozes, né? E o Espírito ainda falou com Pedro, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu, o Espírito, os enviei. Pera, não foi Cornélio? Cornélio não enviou? Cornélio não foi obediente? Né? Versículo 8 diz, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, quem é? Cornélio ou o Espírito? O Espírito movendo Cornélio, né, irmãos? A iniciativa foi do Espírito. Né? O Espírito que dá início a todo esse mover. E ele move anjo, ele move Cornélio, ele move os discípulos, ele move Pedro, ele dá a visão a Pedro, fala com Pedro. E ele diz para Pedro, porque Pedro precisava de uma palavra forte, né? Porque esse salto para ele não era trivial. Assim, eu os enviei, vai nada duvidando. Como dizem, tanto Cornélio quanto Pedro precisavam ser preparados. Mas a preparação de Cornélio era mais tranquila. Porque Cornélio, do ponto de vista, vamos dizer assim, religioso, ele não tinha as barreiras que Pedro tinha. Pedro tinha barreiras. As barreiras do judaísmo. Né? E como lemos lá em Efésios, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Está tudo dentro de Pedro. Mas o que diz o texto de Efésios? O Senhor os aboliu na sua carne. Agora tinha que abolir isso dentro de Pedro. Então lhe dá uma palavra, enfim, sou eu, vai e não duvides. Né? Eu estou por detrás disso. E descendo Pedro, versículo 21, para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu. A quem buscais? A que vieste? O irmão Campo Morgan, ele faz um paralelo desse texto com o Senhor logo no início.
João capítulo 1 ao final, né, os primeiros dois discípulos, possivelmente João o apóstolo e André, começaram a seguir o Senhor olhou para trás, estavam seguindo, ele olhou para trás e disse: "O que quereis, o que buscais?" Então aqui basicamente é a mesma palavra, pergunta do Senhor por intermédio, né, de Pedro. Porque o irmão Campo Morgan, a tecla em que ele bate ao longo desses capítulos de Atos é o seguinte: é o mesmo Senhor, é o mesmo médico, só que agora movendo por meio do seu corpo místico, né? Porque ele está no céu, né? A cabeça está no céu. Versículo 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E agora nós vamos entrar nessa leitura. Eu gostaria que os irmãos observassem. Me parece que há um paralelo, mais ou menos claro, com o dia de Pentecostes. Então, em Pentecostes, encontramos 120 reunidos esperando algo acontecer, né, lá no cenáculo. Aqui encontramos a Cornélio, seus amigos, seus familiares, reunidos na casa de Pedro, não, na casa de Cornélio, esperando, né, o retorno de Pedro e dos domésticos que ele havia mandado. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Então, tinham que passar a noite ali, já estava declinando. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Depois nós vamos ver que foram 6 irmãos. E no dia imediato, no outro dia ainda, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a encontrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Pedro não imaginava quantas pessoas, né, encontraria, mas estavam ali. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E aqui isso aí realmente era a forma com que eles haviam sido instruídos no judaísmo. Até perdi aqui, versículo 28. Mas Deus me demonstrou. Irmãos, ele estava convicto que era a obra de Deus. E o que ele demonstrou? Aí ele não faz menção a animais, não faz menção ao lençol. E que ele diz que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Ele agora tinha interpretação. Então a interpretação aconteceu nesse ínterim. Ou foi durante a caminhada, ou foi ao entrar na casa de Cornélio. Não sei dizer. Eu imagino que deve ter sido ao longo dessa longa jornada de 50 quilômetros. Vai caminhando, aquilo devia estar rodando na cabeça de Pedro e o Senhor ministrando a ele pelo seu Espírito ao ponto de convencê-lo. Olha, não estou falando de animais. Minha preocupação não é com os animais. Mas aquilo que Deus purificou, você não deve considerar imundo nem comum, né? E ele entendeu que ele se referia a pessoas. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. Ele diz, ele observava isso, era costume dele. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor.
Então, antes de falarmos aqui da resposta, né, de Pedro, do discurso de Pedro, deixa eu ler 2 parágrafos do irmão Campo Morgan a respeito desse cenário de Cornélio. Então, primeiro falando de Cornélio, diz assim: em Cornélio vemos tudo o que parece ser admirável e somos inclinados a perguntar o que mais era necessário. Mas como Nicodemos e o jovem rico, Cornélio era um homem de excelente caráter, deve-se, contudo, lembrar que nenhum deles estava satisfeito. Cada um buscava algo, não sabendo o que era. Em cada caso, o que era buscado foi revelado ao entrar em contato com o Senhor. E depois, assim Cornélio disse de fato: você pergunta o que eu quero e com que intenção o mandei chamar? A resposta é que eu estou buscando a Deus e quero saber coisas que não sei. Há coisas que me deixam perplexo e preciso de luz. Um anjo me visitou e ordenou que mandasse chamá-lo. Você fez bem em vir, e agora que chegou, desejo ouvir a palavra de Deus dos seus lábios. Busco a palavra de Deus para mim. Desejo saber o que Deus tem a me dizer. Esse era o coração sedento de Cornélio. Versículo 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa era uma lição que Pedro precisava aprender. E Pedro aprendeu. Mas não aprendeu assim, porque ele concluiu isso. Ele aprendeu porque o Espírito de Deus o convenceu disso. E precisou de um período de probatório na casa do curtidor, depois de uma visão, depois de uma palavra, talvez depois de uma caminhada de 50 quilômetros. Quantos quilômetros você caminha meditando na palavra de Deus? Meditando naquilo que te deixa perplexo e que você não sabe explicar. Faça isso. Quem sabe, né? O Senhor joga uma luz, o Senhor quer falar conosco, né? Amém. Ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aqui nós precisamos tomar cuidado, né? Porque é um dos textos que aqueles que se opõem, né, ao conceito de eleição, da soberania de Deus, entenda-se o calvinismo extremo, eles usam esse tipo de texto para dizer, olha, tá vendo? Né? Qualquer um fizer um negócio legal, é aceitável a Deus. Né? Bem isso está escrito. Né? Diz o seguinte, Deus é justo. Né? Se alguém pratica justiça, aquilo é aceitável a Deus. Não diz que é salvo. Aliás, o texto diz que, apesar de tudo, apesar de fazer coisas aceitáveis a Deus, Cornélio não era salvo. Ele está falando aqui de Cornélio. Mas o que ele entendeu? Ele entendeu que, mesmo não sendo judeu, qualquer outra nação, o caráter, a oração, a esmola de Cornélio, Deus havia observado isso, havia considerado aquilo. Deus é um Deus justo, né? Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Então ele começa a jogar aqui, olha, em qualquer nação, mas a palavra foi dada a Israel. Qual palavra foi dada a Israel? Anunciando-lhes o evangelho da paz, o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Em Israel e fora, no judaísmo e fora, só tem um Senhor, Jesus Cristo. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou. Muitos entendem que esses próximos versículos é uma síntese do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de Pedro. Então ele sintetizou aqui, né, o Evangelho de Pedro. O Evangelho de Pedro realmente começa. O Evangelho de Marcos realmente começa com o batismo do Senhor. Então, o primeiro versículo faz menção aqui
ao batismo de João. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele usa o nome humano do Senhor, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Esse é um versículo muito impressionante, porque ele diz o seguinte, que Deus Pai, ele havia escolhido de antemão a quem o Senhor ressurreto iria se apresentar. Como alguém já disse, por que não se apresentou a Pilatos, ou ao sumo sacerdote? Tinha resolvido essa questão da dúvida da ressurreição assim. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer sem ver. Você crê que o Senhor ressuscitou? Eles já haviam crido no Senhor, então a eles foi apresentado o Senhor. Se apresentou e comeu e bebeu com eles. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que é Ele quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho. Agora que bonito, olha o testemunho que era dado pelos profetas. De que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Eu consigo imaginar aquela turma ouvindo Pedro falar essas coisas e dentro de si, ao ouvir essa frase, assim, Senhor, eu creio. Claro que eu creio. Como não crer? Eu quero ter remissão de pecados. Eu creio. E ao crer, o Senhor lhes concedeu o Espírito. Primeiramente neles. Aí eles nasceram de novo. Nasceram do alto. Nasceram da água do Espírito. Mas o texto prossegue dizendo um mover que aconteceu simultâneo, mas é diferente. Não é o Espírito neles, mas é a semelhança do que aconteceu lá em Pentecostes. É o Espírito sobre eles. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito. Né? E essa é a palavra que é utilizada lá em Atos capítulo 2, sobre eles, que era a ação do Espírito, pegando aquela turma e colocando dentro e formando o corpo de Cristo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aliás, uma das características da vida de Pedro é que ele era interrompido. Né? No sermão, na Transfiguração, estava falando bobagem. Então, os céus interviram, Pedro fica calado. Né? Aqui ele não estava falando bobagem, mas aqui o poder era tanto, o Espírito Santo veio, Pedro foi calado do mesmo jeito. Né? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois, a explicação, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Irmãos, aqui há alguma coisa muito preciosa para a gente observar. E muitas das confusões que a gente ouve por aí com respeito ao dom de línguas, talvez pudesse ser esclarecida usando, em parte, esse texto. Bom, primeiro, o que diz respeito a dom de línguas, acho que é mais ou menos consenso que há dois aspectos envolvidos. Um deles é o dom de línguas que aparece em Atos capítulo 2, que são línguas dos homens, mas são línguas, sim, eles falavam línguas que não eram deles, né? Mas aqueles cuja língua era natural àquela, eles entendiam. Era um milagre, né? Mas existem as línguas dos anjos, conforme a gente lê em 1 Coríntios. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos,
Então, tem duas. Então, essas são línguas que precisam de interpretação, precisam de uma interpretação divina e etc. Esse é dom de línguas à la 1 Coríntios capítulo 12, né? Aqui tem alguns que falam que é de um, fala do outro. Eu, pessoalmente, minha tendência é achar que aqui é as línguas análogas a de Atos capítulo 2. Porque é isso que eles dizem, né? Como é que eles ficaram sabendo que o Espírito Santo havia descido sobre eles? Porque, ao contrário do que aconteceu em Atos capítulo 2, aqui não houve as chamas de fogo, as línguas de fogo nisso, não houve o vento. O único símbolo reconhecível eram as línguas, que eu creio que o Senhor concedeu para que eles pudessem compreender que o Espírito Santo havia sido derramado. Ele havia sido derramado em Atos 2, eles já sabiam disso. Mas como que eles iam vincular um ato ao outro? Como que eles saberiam que aqui o Espírito Santo havia descido sobre eles? E o texto diz, pois os ouvimos falando em línguas. Então o Senhor concedeu línguas aqui, nesse caso particular, para que ficasse caracterizado de que isto é análogo ao que encontramos em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então perguntou Pedro, versículo 47 agora, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E depois vem o texto que nós não vamos ler, fica com os irmãos, porque é uma repetição dos eventos. E agora eles voltaram. E em Jerusalém o pessoal ficou horrorizado, né? E assim como Pedro, para eles não era imediato, né, que os gentios fossem admitidos, né, admitidos à comunhão, o corpo recebesse o Espírito Santo. Então, chamaram Pedro para se explicar. E Pedro explicou, e a explicação é o que aconteceu. Apenas um versículo que me parece reforça essa questão das línguas. Observe o versículo 15 do capítulo 11. Quando, porém, comecei a falar, e aqui temos uma dica interessante, né? Na mente de Pedro, ele tinha só começado. Era perigoso dele falar o evangelho de Marcos todo aquele dia. Mas ele tinha só começado e pronto, o Espírito Santo, né, veio sobre eles. E que diz, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então eles perceberam que era análogo, irmãos, ao que havia acontecido no dia de Pentecostes. Então, como dizem, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando Deus, pelo seu Espírito, tomou aqueles judeus convertidos e os colocou no corpo. Mas o Senhor disse em João capítulo 10, eu tenho ovelhas de outro aprisco. Ele tem ovelhas de outro aprisco. São dele, porque ele as comprou. Ele as redimiu. Ele. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisava pegar esses gentios e colocá-los juntos. E esse evento, mencionado lá em Efésios capítulo 2, está descrito aqui, historicamente, no capítulo 10 de Atos. A morte e ressurreição, a ascensão do Senhor é um evento único na história. Assim também é o dia de Pentecostes. Assim também é Atos capítulo 10. Vamos encerrar, voltando para Efésios, agora no capítulo 3. Só vamos ler, orar e estaremos despedidos. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada por vós, para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, judeus e gentios, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Fomos feitos um e somos um em Cristo. Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua obra. Senhor, damos graças a Ti porque o Senhor é santo, o Senhor é justo. Tudo o Senhor vê, tudo o Senhor leva em conta. E todas essas obras um dia serão julgadas na Tua presença. Ó Senhor, grande o Teu amor, o Teu cuidado. Obrigado porque fomos redimidos. Obrigado porque fomos incluídos, Senhor, no Teu corpo místico. E se temos algum pedido nessa manhã é que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Dá-nos, Senhor, essa graça de darmos um testemunho da multiforme sabedoria de Deus, do amor, do poder, da posição do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.